Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria, as vanguardas europeias, não é isso? Pois agora vamos ver a segunda vanguarda, o expressionismo, famoso também. Anote aí no seu caderno, o expressionismo. Bom, o nome também aqui, como no futurismo, já indica qual é a ideia principal dessa vertente artística? A expressão dos sentimentos. Entenda que as vanguardas, de um modo geral, elas estão querendo se desvincular do tipo de arte que havia no século XIX. E a arte do século XIX era a arte realista, né? Por uma boa parte do século, pelo menos. Finalzinho do século já muda, tá? Mas é contra essa arte realista que a pintura abstrata se posiciona. Tudo bem? Aqui eu vou dar uma dica bem para vestibular mesmo, para você acertar uma questão, se a questão for sobre expressionismo, tá bom? Escreva aí no seu caderno. Expressionismo, dois pontos, deformação da realidade. Então, enquanto a pintura realista retrata fielmente a realidade, a pintura expressionista, por sua vez, ela deforma a realidade. Entenda que essa deformação da realidade acontece por causa de um sentimento. É esse sentimento que o pintor quer retratar que está deformando a realidade. Então, além daquela dica do deformar a realidade, inclua aí também nas suas anotações que no expressionismo, normalmente o sentimento é de opressão, melancolia. A pessoa ela está se sentindo mal no convívio com a sociedade, com o mundo, e o pintor expressionista ele vai retratar isso com cores, com formas, sem preocupação de tirar uma foto da realidade. Veja aqui a sequência de quadros que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma pintura de um pintor francês chamado Colbert. Veja que é quase que uma foto. A intenção dele é esse registro puro, simples da realidade. Estão vendo, né? Jamais para o finalzinho do século XIX, tem lá um pintor chamado Monet, e esse quadro é dele. Essa pintura, diferente da pintura realista, ela ganha o nome de impressionismo, pintura impressionista. Aqui a ideia é que a realidade é alterada por um jogo de luz. E veja como a luz retratada aqui na pintura, né? Ela afeta o que você enxerga. O nome desse quadro é Pôr de Sol em Veneza. E o pôr do sol tem realmente, né, aquela luz característica daquele momento, e ele está reproduzindo aqui. E veja que quase você não vê Veneza, ela está muito borrada aqui na frente, o mar, não é? Então, impressionismo é a realidade alterada pelo jogo de luz. Então, realismo, esse quadro aqui, impressionismo, e aí, olha só agora, finalmente, o expressionismo. O expressionismo realmente não tem preocupação com registro da realidade como foto, né?
Veja aqui que esse ser humano aqui representado no quadro, ele está deformado, assim como a paisagem atrás dele está deformada. É uma realidade deformada. E deformada pelo quê? Pela opressão, pela tristeza, pela melancolia daquele momento. É um momento em que a Europa ali está vivendo ali a Primeira Guerra Mundial, né? Então, um artista ele consegue registrar esse momento, só que não tirando uma foto, um quadro que é uma foto, e sim mexendo com formas e cores de tal maneira que essa realidade se deforma, mas que transmite um sentimento para quem está olhando. Tudo bem? Na literatura, a gente viu ali pinturas, né? Na literatura, essa mesma ideia de deformação da realidade na literatura expressionista, tá? Você conhece esse livro? Um clássico. Se você não leu, leia, procure para ler, tá? Isso é um livro clássico da literatura universal. E onde está o expressionismo aqui? Bom, o protagonista da história está ali no seu quarto e de repente, quando acorda, ele se vê, ele olha no espelho e olha para si mesmo, ele está transformado num inseto, um inseto nojento. E as pessoas, a família dele, as pessoas que ele conhece na sociedade, também estão vendo ele como se fosse um inseto, tá? É claro que a metáfora aqui é grande, né? Esse se sentir como um inseto perante os outros é o sentimento aqui que o Franz Kafka está querendo representar, né? É assim que ele se sente, como se fosse um inseto e as pessoas ele sente que as pessoas têm nojo dele, a família, a sociedade. Então veja que o ser humano deformado, transformado num inseto. Um livro bem legal, viu, gente? Vale a pena você ler, se por um acaso ainda você não leu. Um bom exemplo da literatura expressionista.